Boa tarde, mais uma vez aqui na 13, e agora para crianças. Aos sábados nós vamos estimular a hora 13 para crianças, né? E a Maria, que virou sócia aqui do nosso programa, mais uma vez, nos favorecendo, nos brilhantar com essa antiga, com essa apresentação dela. Então, ó, vermelho, muito bonita hoje, Maria. Linda. Sempre, né? Bom, estamos aqui na hora 13, então, vamos retomar 2021. Hoje é dia 23 de janeiro, sábado, 13h30, né? Hora 13, às 13h30, e nós vamos começar toda segunda, quarta e sexta com uma entrevista com alguma pessoa que nós achamos importante trazer para dialogar com vocês. Nos finais de semana, vamos trabalhar sábado para criança, domingo uma reflexão sempre fé e política, e vamos caminhando durante o ano todo para ver o que nós vamos aprendendo e fazendo. Quero aqui agradecer às pessoas que vão participar da nossa live, pedir desculpa porque eu estou aprendendo a mexer na tecnologia, e vou devolver já a palavra para a Maria, que virou sócia da hora 13, e agora uma apresentação rápida, e já começar aí com essa animação da nossa hora 13. Maria, bem-vindo, muito obrigado, mais uma vez. Boa tarde. Que bom estar aqui de novo com você, Matias, fazendo provocações culturais, né? Lembrando das infâncias, da infância que todo mundo teve um dia também, não só as crianças hoje, mas a criança que todo mundo foi também. Isso é bem importante, porque cultura é direito de todo mundo. E a fabulação, que é isso que a gente está trazendo, é mais direito ainda. Todo mundo tem esse direito, né? De se envolver, de adentrar, de conhecer e de usurpar, vamos dizer, tomar posse, tomar conta desse direito, que é o direito à história, o direito à narrativa, o direito à fabulação, o direito à fantasia, à imaginação. E por falar em imaginação, Matias, eu lembro... Fala. Pode falar você, a palavra é sua. Então, eu lembrei de uma... Sabe, dizem por aí, Matias, eu lembrei de uma memória minha da infância, que depois, visitando um pouco, vamos dizer assim, visitando através das conversas, através daquilo que as pessoas vão contando, das narrativas, que existe uma assombração, né, que está no Brasil inteiro. Você sabia? Existe uma assombração que ela está presente, não só no imaginário de pessoas que já viram, mas ela está também na narrativa, naquilo que o povo conta, né? De experiências com o fantástico, com o sobrenatural, que isso faz parte também da vida, né? Desse nosso jeito também de perceber o universo das outras coisas, né? Aquilo que é místico. E aí eu conheci uma música criada numa universidade por um grupo de jovens que decidiu trazer essa assombração à tona, né? Revelando, então, esse poder do mito brasileiro, que é a pisadeira. Você já ouviu falar em alguma medida da pisadeira? Em algum canto, tua mãe contou? Eu já ouvi falar alguma coisa, mas você vai mostrar com mais eficiência para nós, com certeza. Então, eles fizeram uma música muito legal que é direcionada para a criança também, que a criança vê muito mais coisa que a gente. A gente vai crescendo e, segundo aí as pesquisas, a gente vai perdendo esse olhar, esse filtro cuidadoso das pequenezas, né? Porque a criança, ela vislumbra tudo aquilo que a gente não vê mais. Ela consegue ver numa folha o que tem de miudezas, né? De pequenininho, lá naquela folha, uma formiguinha, uma joaninha. O adulto passa, vê a folha, às vezes nem vê a folha, vê a planta inteira, né? Então, a gente vai perdendo esse olhar que a infância nos devolve, né? Então, a canção foi pensada um pouco nesse imaginário da infância, né? E ela diz assim: dizem por aí que nos telhados vive uma assombração que de noite chega em segredo, aproveitando a escuridão. É a pisadeira que vai atacar todas as crianças depois do jantar, que vão dormir de barriga pra cima, o bucho cheio de tanta comida. Pisadeira vem, começa a pisar, dá uma dor no peito que não quer parar. Criança percebe, não consegue escapar, só a mamãe pode ajudar. Pra pisadeira melhor se mandar.
Pro pequeno melhor se virar. Ah, dizem que todo mundo que come demais à noite, criança que vai lá, come escondido um tiquinho a mais e fica de barriga cheia, depois se deita sem nenhuma preocupação, com a barriga para cima, pisadeira que está lá escondida no telhado. Aproveita para descer e vir massagear o estômago, seja da criança ou do adulto. Em alguma medida, alguém já contou essa história que estava com uma dor no peito, uma dor no estômago, depois de ter comido muito e acorda assim, né? De manhã com uma dor na barriga, uma dor no peito. Foi a pisadeira que passou lá e ela nem percebeu. Por isso que dizem por aí que nos telhados vive uma assombração que de noite chega em segredo, aproveitando a escuridão. É a pisadeira que vai atacar todas as crianças depois do jantar, que vão dormir de barriga pra cima, no bucho cheio de tanta comida. Pisadeira vem, começa a pisar, dá uma dor no peito que não quer parar. Criança percebe e não consegue escapar, só a mamãe pode ajudar. Só a mamãe que pode, né? Pra pisadeira melhor se mandar. Pois é, sai daqui, bichinho. Pro pequeno melhor se virar. Então, não pode dormir de barriga para cima, deita de ladinho, pode comer à vontade, mas não pode deitar de barriga para cima. Deita sempre de ladinho. E tem muitas histórias da pisadeira. Meu pai contava, minha mãe contava, minha avó contava, e por aí vai. E tem muita gente que conhece histórias diferentes. Muito legal, Maria. Estou me cumprimentando aqui. Está dando delay aqui entre a minha fala e a sua, Maria. Cumprimentar aqui as pessoas que estão entrando. Aqui, ó, a Fátima Ferrari. Já comentou aqui a pisadeira. Boa tarde aí da Leide Maciel, né? Estamos aí entrando e fazendo a nossa live para criança. Maria, deixa eu comentar aqui para você, né, que a semana passada eu falei dos brinquedos que eu faço com o meu netinho aqui, né? Então, vou mostrar aqui o que nós fizemos essa semana para estimular aí os pais a brincarem com seus filhos, né? Aqui, ó. Então, o avião virou bagunça na sala de aula, né, Maria Batista? Que a molecada fazia bagunça. Esse aqui, olha quanta dobradura o meu netinho faz para fazer o avião dele, olha. Está exercitando aqui a mãozinha dele, com dobraduras, né? Coordenação motora também. Isso, ó, esse aqui é as tesouras para usar no aviãozinho. E aí a gente brinca aqui, quem faz o avião mais longe. A minha esposa fez esse aqui, ó. Colocou aqui uns plásticos, palitinho de refrigerante, né? Aqui. Então, em época de pandemia, é importante brincar com as crianças, né? Como a Maria falou, soltar a imaginação, né? Antigamente, as assombrações faziam parte da nossa vida. O mundo, vamos dizer assim, o mundo mudou bastante. Ô, Maria. Oi. Ó, diga. Na reunião passada, você ficou devendo aí uma cotação de história, foi? Não me lembro bem. Se tinha alguma coisa que você estava devendo para a gente aqui. Fiquei devendo, sim, Matias. Eu estava aqui lembrando, né, que o mundo mudou bastante, mas o ser humano ainda precisa, ainda necessita, né, desse momento lúdico, né, do brincar. Isso que você está fazendo com seu neto, com sua esposa, filhos, né, é bastante importante nesse momento e em todos os momentos, com ou sem pandemia, mas nesse momento em que a gente está mais perto, mais tempo, então é importante trazer de volta essa relação, né, fortalecer essas relações aí e também as habilidades, né, brincando junto, né, criando diários de bordo, né, como fazer o avião, olha o passo a passo, lembrando, trazendo a memória presente, isso é muito importante para o menino, para a menina que está se desenvolvendo, dar um tratamento adequado à memória é muito importante, porque
essas habilidades vão ajudá-la depois na vida, na escola, né, nos processos de desenvolvimento dela. Alguém fez isso conosco em alguma medida no passado, senão a gente também não traria presente tudo isso, né? Foi assim que minha mãe fez um dia, né? Contando muita história. A gente passava a noite ouvindo história e dormia no colo, nas pernas, no chão, do ladinho, no cantinho ali da mãe e do pai, ouvindo as histórias e as cantorias do meu pai. Meu pai era sanfoneiro, tocava banjo, tocava rabeca. Como ele era um tocador de festa, imagina o que tinha em casa, né? Ele sempre, em alguma medida, tocava e gostava de cantar. E as histórias presentes naquele universo eram de assombração. Por isso eu tenho um repertório de assombração. E como você citou essa memória, né? Minha mãe contava muito a história da menina enterrada viva. E quando eu cresci, principalmente, depois que eu cresci, eu fui buscar essa história se ela existia de verdade. A gente fica sempre, quando é criança, achando que a história é verdadeira, né? A gente não imagina, na nossa fase de infância, que uma história pode ser uma ficção, né? Uma ficção. Uma história foi contada por algum motivo, por alguma razão, ela foi criada, ela foi sendo contada muitas vezes e se desenvolvendo dentro da oralidade, né? Então, essas memórias são bastante importantes. E quando eu cresci, eu queria saber se essa história existia mesmo, ou simplesmente minha mãe inventou. Daí eu encontrei. E mais ainda, eu encontrei um livro na sala de leitura do arquiteto Vila Nova Artigas, parece um compêndio, né? Um livro grosso, assim, que são as pesquisas feitas por Câmara Cascudo. Ele registrou a memória oral brasileira. Ele e outros, mas ele, para mim, é muito querido, porque ali eu encontrei muitas narrativas que eu ouvi da minha mãe, e que eu não imaginava que ela inventou, ou que aquilo fosse de verdade, né? E, de fato, elas estão ali. E, claro, depois eu ouvi de outros contadores também, na boca de outras pessoas, e em outros livros, não mais de pesquisa. Mas é interessante, porque as escolas da prefeitura, na sala de leitura, tem esse livro, esse compêndio, ou esses compêndios, porque são 3 livros imensos, né, da pesquisa do Câmara Cascudo, né? E a história que eu lembrei, que eu pincelei um pouco no nosso encontro passado, foi essa da menina enterrada viva. Então, eu trouxe aqui uma memória, ó, Matias. Esse é o vestido da menina que eu coloquei nas minhas narrativas. Por quê? Porque é um vestido que foi costurado pela minha mãe. Ela fazia esses vestidos para nós, né? Aqui, ó, o fecho atrás, os babadinhos, a gente usava muita roupa de babado, né? E essa memória aqui, eu guardo ela com bastante carinho, né? Ela gostava de enfeitar os vestidinhos. Então, esse é o vestido que eu coloquei na minha mala, na minha cuia, né? Que lembra o vestido que o pai da menina traz para ela na história. Mas foi assim. Foi assim. Para começar essa história, eu vou ter que abrir esse portal, né? A gente já abriu conversando e trazendo memórias, mas quando a gente vai contar uma história, a gente se prepara assim, cria um ambiente meio, né, apropriado. Se está na casa, arruma um cantinho, chama a criançada, põe a almofada, põe um pano no chão, ou então traz uns banquinhos, põe todo mundo ali pertinho, porque é importante abrir esse portal mágico para que a palavra chegue, né? E às vezes é com uma cantoria, né? Por exemplo, bem te vi, quer que eu te veja, louva a Deus, quer que eu te louve, quem me dera que eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve. Então, a gente quer, de fato, estar bem acolhido nos braços de quem está ouvindo, de quem está escutando. Bem te vi, quer que eu te veja, louva a Deus, quer que eu te louve, quem me dera que eu caísse beija-flor nos braços de quem me ouve. Era uma vez uma menina que morava só com seu pai.
Eles moravam num lugar bem distante, no interior. O pai dela trabalhava de caixeiro viajante. Hoje em dia, se vê muito pouco essa profissão. O caixeiro viajante, ele chegava nos lugares onde nada chegava. Ele comprava coisas que as pessoas pediam na cidade e ia levando, ia passando, né, pelas casas, pela roça, por todo canto onde o comércio não chegava, era inacessível. Então, esse homem ia vendendo coisas, né, panela, sabão, muita coisa. Tecido, porque eles falavam que era pano, né, o pano, um corte de pano, um corte de tecido, um pedaço de chita. Então, ele ia vendendo de tudo, até batom para as moças se arrumarem, ficarem bonitas, pentes, tudo que você possa imaginar, o caixeiro viajante vendia. E aí ele ficava muito tempo fora. Com o passar do tempo, a mãe da menina, que cuidava muito bem dela, gostava muito de pentear seus cabelos, né? Então a mãe usava um pente e ficava lá penteando o cabelo, e criança é assim, gosta que a mãe faça carinho na cabeça, né? Quando está penteando, é bom massagear também a cabecinha das crianças, fica mais próximos. E a menina se sentia muito bem com isso. Depois que a mãe morreu, ela ficou com tanta saudade, e o pai nem estava lá. E então ela sentia falta desse carinho da mãe. Toda vez que ela lembrava, ela chorava. Chorava de saudade da mãe. Um dia, ela conheceu uma vizinha que morava um pouco distante e que estava de olho naquele caixeiro viajante. Agora viúvo, né? Então, ela estava de olho naquele caixeiro viajante. E ela conseguiu organizar uma estratégia. Começou a chamar a menina para ir na casa dela. E a menina ia, então ela fazia bolo, fazia doce, trazia mel para a menina, ia adoçando a vida e a boca daquela garota, né? E também ficou sabendo que ela gostava muito de carinho no cabelo, ela começou a pentear a menina também. Penteava, e a menina falava, nossa, eu lembro da minha mãe me penteava desse jeito. E ela foi, então, fazendo os gostos da menina. E quando o pai voltou de uma das viagens, ela começou a falar, pai, você precisa conhecer aquela vizinha, você precisa ir na casa dela, ela é tão boa para mim, sabe, pai? Ela me dá doce, ela me dá mel. Aí o pai ficou pensativo e disse, minha filha, hoje ela te dá mel, amanhã ela te dá fel. Mas a menina nem ligou. Criança é assim, adoçou a boca, já fica feliz. E ela continuou visitando essa vizinha, e todas as vezes que o pai voltava de viagem, ela falava do pai, das qualidades da vizinha, que ela fazia muito bem as coisas, né? E que cuidava dela muito bem, e que penteava os cabelos dela, ia tecendo elogios, e o pai acabou se convencendo. Um dia, ele foi pedir essa vizinha em casamento. E aí chamou o povo da cidade, os amigos que moravam mais distante, e foi um casamento bem bonito. E a menina estava muito feliz porque ela ganhava uma nova mãe, uma mãe que gostava dela, que lhe dava carinho, que lhe penteava os cabelos, que lhe dava mel. No dia seguinte do casamento, o homem teve que viajar porque ele trabalhava. E aquela vizinha que casou com aquele homem, ela tinha muito desejo de obter coisas que ele trazia nas viagens, né? Ela queria presentes, queria ficar mais bonita. No dia seguinte, quando ele viajou, a vizinha então se revelou. Ela acordou e disse, ué, você está dormindo ainda aí? Levanta, vai trabalhar. E a menina se espantou, porque todo dia ela sempre lhe penteava o cabelo, lhe dava carinho, ela disse, levanta, sua preguiçosa, vai fazer café? Tá vendo toda essa bagunça, essa sujeira desse casamento? Pode dar um jeito agora mesmo. Arruma toda essa louça e vai lavar lá no rio. E a menina, sem entender nada, começou a juntar as coisas, colocou tudo numa bacia, foi lá para o rio, lavou tudo, e quando voltou, ela disse, agora arruma essa casa, pegue a vassoura e varra. E a menina pegou a vassoura, ficou muda, a expressão mudou, a alegria toda foi embora, e ela varreu aquela casa, e limpou, e fez a comida, e serviu todos os desejos da madrasta. E não satisfeita, na frente da casa da menina, tinha uma figueira enorme, carregada de figos, maduros, apetitosos, e a vizinha tinha um desejo enorme de possuir aquela figueira.
Então ela disse, agora você vai ficar lá no quintal. Acabou todo o serviço? Vai cuidar daquela figueira e não deixe que nenhum passarinho bique aqueles figos. Aí a menina ficou embaixo da figueira. E ela ficava com uma varetinha. Show, passarinho! Show, passarinho! Show, passarinho! E os passarinhos nem ligavam mais. E o dia da menina foi mudando. Todos os dias era desse jeito. Acordar, fazer o café, preparar comida, limpar a casa, lavar louça, cumprir todos os desejos da sua madrasta e depois cuidar da figueira para que nenhum figo colhido tivesse bicada de passarinho. O tempo passou e parece que o pai dela não voltava nunca e ela começou a sentir muita saudade do pai. Quem sabe se ele tivesse ali, tudo isso não estava acontecendo. E começou a sentir saudade da mãe e do jeito que ela penteava os cabelos, do jeito que ela carinhava. E às noites, às vezes, ela chorava baixinho, escondida. Ia dormir sempre bem tarde. E a menina começou a ficar magrinha, começou a ficar descuidada, o cabelo dela começou a ficar ressecado, a pele dela começou a mudar, porque ela ficava no sol a tarde inteira cuidando daquela figueira. A vida da menina mudou, estava transtornada completamente. E aí, às vezes, ela dormia em pé debaixo daquela figueira. Teve uma vez que a madrasta saiu lá fora e a menina, após trabalhar tanto, estava tão cansada que ela adormeceu debaixo do pé da figueira. E os passarinhos fizeram a festa, bicaram tudo que é figo que puderam, e cantarolando, e quando a madrasta saiu lá fora, que viu aquela cena, pegou a menina, chacoalhou, mas chacoalhou tanto, 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 puxou-lhe os cabelos, e aí jogou ela no chão, arrastou a menina, fez tanta coisa, que quando ela pensou que não, a menina não estava respondendo mais. Parece que ela tinha desfalecido, ela estava tão fraca, né? Se alimentando pouco, ela se alimentava das sobras. A madrasta não lhe deixava sentar na mesa, nem fazer seu prato. Ela comia na hora que ela queria e comia as sobras. As melhores coisas eram para ela. E daquela vez, do jeito que ela chacoalhou a menina, que jogou, que bateu, a menina caiu e desfaleceu. Ela ficou tão preocupada, aterrorizada. Aí ela foi atrás da casa, cavou um buraco e enterrou a menina. E ficou lá, esperando que o marido voltasse para contar uma história. Ela ficou pensando qual história ela contaria quando o pai voltasse. E ficou lá pensando, e os dias passando, e os passarinhos devorando os figos, e a casa lá. E ela pensando, quando o marido voltou, ela fez uma cara bem triste. Ele disse, cadê minha filha? Eu lhe trouxe um presente. Ele tinha trazido um vestido para a menina. Ele ficou imaginando como ela ficaria vestida naquele vestido, como ela ficaria bonita. Fazia tempo que ela não tinha um vestido novo, desde que a mãe morrera. E então ele lhe comprou esse presente para compensar as ausências. E aí ela disse, sua filha? Aquela ingrata? Um dia de manhã bem cedo, arrumou as trouxas e foi embora. Nem se despediu, nem agradeceu pelo que eu tenho feito por ela. Uma ingrata. E você não deveria nem estar pensando, porque ela não foi capaz de deixar um recado para você. Ela não te ama, aquela menina ingrata. Eu já até estou esquecendo. E joga esse vestido por aí. E o pai não acreditava naquilo. Tinha alguma coisa tão estranha. E os dias foram passando, e quem disse que ele viajava? Ele só sentia saudade da menina, tentando entender o que acontecia, porque ela iria embora. Ela gostava daquele lugar, ela amava aquele pai, ela gostava daquela árvore, ela gostava das lembranças daquela casa. Por que ela iria embora? E aí ele foi ficando depressivo, foi ficando em casa, deitado na rede o dia inteiro sem fazer nada, sem comer. E a mulher foi ficando furiosa. Como assim? Não vai mais trabalhar? Não vai trazer mais nada? E os presentes que ele traz quando volta de viagem? Isso não está certo, não. E o mato ao redor da casa foi crescendo e tomando conta. Crescendo e tomando conta. Porque sempre que ele voltava, ele carpia tudo, né? À frente da casa, atrás da casa, e deixando tudo bonito, tudo aciado. E ela estava incomodada já. Ela disse, olha, levanta dessa rede. Sua filha não vai voltar.
tenha certeza, ela não vai voltar, aquela ingrata não vai mais voltar para cá. Você tem que trabalhar, você tem que continuar a sua vida. Dá um jeito nessa casa, senão eu vou embora. E aí ele levantou e andou lá pela casa. Aí pegou, selou seu cavalo, foi na cidade contratar alguém para carpir tudo aquilo que ele não tinha ânimo para fazer nada. Tudo que ele queria era ficar quietinho, parado e lembrando das coisas boas do tempo dele com a filha. E aí ele ficou lá na rede e um senhor veio para carpir tudo ao redor daquela casa. E o moço começou pela frente, limpou toda a frente, limpou a lateral, foi embora. No outro dia ele voltou. Limpou a lateral da casa, aqui a esquerda, a direita, limpou tudo, carpiu tudo, estava ficando tudo limpo e bonito. E o capim de trás ele deixou por último. Terceiro dia, ele chegou, pegou a enxada, foi lá para trás, olhou o tamanho e a altura daquele capinzal e disse, vou ter que cortar. Quando ele pegou a enxada, que deu a primeira enxadada, ele ouviu uma voz que dizia, campineiro do meu pai, não me cortes o cabelo. Ele disse, meu Deus, que isso? Uma assombração? Ah, não, isso é o vento, deve ser o vento aqui. O vento canta num capinzal, é assim, no mato, né, no interior. O vento canta quando balança um capinzal. E era isso que ele imaginou. Isso deve ser minha imaginação. Deve ser o vento aqui batendo no capim, fazendo esse som. Pegou a enxada e recomeçou. Quando ele deu a segunda enxadada outra vez, aquela voz. Campineiro do meu pai, não me cortes o cabelo. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Pelo figo da figueira, que o passarinho bicou. Sou passarinho. O homem ficou intrigado. O que é isso? Isso é uma voz. Isso é a voz de alguém. Não, deve ser a minha imaginação. E aí ele pegou a enxada e tentou de novo e aquela voz outra vez. Campineiro do meu pai, não me cortes o cabelo. E o homem jogou a enxada no chão. Foi lá fora e disse, olha, eu não vou cortar mais esse capim, que esse capim aí atrás da sua casa é mal assombrado. Eu não faço mais nada aqui. Foi embora. Nem recebeu o dinheiro pelo trabalho. Tomou o rumo da cidade. E o homem lá, deitado, jogado na rede. Assombração. Assombração. Aí ele resolveu levantar, pegou a enxada e disse, eu mesmo vou limpar esse quintal. Pegou a enxada, e quando ele deu a primeira enxadada naquele capinzal, ele ouviu a mesma voz. Campineiro do meu pai, não me cortes o cabelo. Ele ficou mudo, pálido, parado, aquela voz não é possível. E ele deu uma enxadada outra vez, e aquela voz... Campineiro do meu pai, não me cortes o cabelo. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Pelo figo da figueira, que o passarinho bicou. Sou passarinho, sou passarinho. E o homem não tinha mais dúvida, aquela voz era a voz da filha dele. E ele começou a cortar aquele capim e começou a cavar aquele chão com as mãos, jogou a enxada do lado e começou a cavar e a cavar e a cavar. E a madrasta percebeu aquilo tudo e já estava apreensiva, já estava pelos cabelos. E ele cavou, cavou, cavou e encontrou a menina enterrada. Ela estava pálida, muito pálida, a pele amarelada, o vestido que ela estava cheio de bichinho, cheio de terra, e ele tirou a menina cuidadosamente e foi limpando o rosto dela. E quando ele entrou na casa, a madrasta já tinha dado no pé. Pegou suas coisas e não esperou nada mais. E ele trouxe a filha para dentro de casa e limpou ela, e lhe deu água, e lhe limpou os cabelos e arrumou ela.
ela estava viva, ela foi enterrada morta. E então, ele vestiu aquele vestido nela, o vestido bonito que ele havia trazido. E a partir daquele dia, ele tomou uma decisão. Eles viveriam só eles dois, para sempre, juntos, um amando o outro, como deve amar um pai a sua filha e uma filha o seu pai. E as pessoas maldosas, como essa madrasta, não têm paradeiro. Ela fugiu e está andando até hoje, porque gente que faz maldade com criança não tem lugar para sentar a cabeça, não tem lugar para sentar o bumbum, não tem lugar, não tem sandália que resista. Fica o tempo inteiro por aí sem conseguir encostar sua cabeça ou ter tranquilidade na vida. Campineiro do meu pai, não me cortes o cabelo, minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, pelo figo da figueira, que o passarinho bicou. Show, passarinho. Tem pessoas que fazem maldade por tão pouco, né? Por um figo. Ô, Maria, muito lindo, parabéns. Ó, vou bater palma aqui para você, assim. Eu gosto muito do seu trabalho, Maria. E vou passar aqui umas mensagens, não sei se você nem teve oportunidade de ver, mas vou passar aqui agora. Muito lindas as mensagens. Aqui, a Tatiane. Aí, Maria, que delícia de te ver. Só lembrança boa. Depois a Fátima. Colocou aqui, ó. Também tinha vestido de babados, costurado pela minha tia, pela mãe, tia, madrinha. Saudades dos vestidos de babados. A Vera, uma companheira nossa, antiga, né? Promover memórias afetivas com nossas crianças. Então, quero aqui agradecer a todos que estão participando. Ô, Maria, fala um pouco para a gente, primeiro, já conversamos outro dia, dessa sua belezura, não tem belezura, né, de cantar, de traduzir emoções. E você trabalhou muito na sala de leitura, né, da Escola Arquiteto Nova Artigas, que tem sala de leitura em várias escolas da cidade de São Paulo, né? E aí, antes de você passar a palavra para você, eu vou comentar aqui, porque o meu filho, aqui em casa, eu contava história para meus filhos, quando eram pequenos, né? Inclusive, alguns, não sei se você lembra que esse arquiteto pegar livro, se eu pegar livro para ler, né? Sim. E aí o meu filho cultiva isso com o meu neto. E aí essa noite, né, eu estava ouvindo aqui, ele fica no quarto aqui embaixo, eu estou aqui agora. Aí o netinho falava assim, você vai ler cada pedaço da história, aqueles livros grandes que ele pega, né? Cada um de um jeito, cada um. Interessante. Fala um pouco para a gente sobre essa questão, Maria, de contar história, né? E de dar sentido também à história para as crianças, como você fez agora, tão de forma brilhante. Fala para a gente essa sua experiência, para quem está nos ouvindo, deve ter professores nos ouvindo aí. Obrigado, Maria. Então, esse momento é bastante importante, porque a relação que se estabelece nesse momento em que você está contando algo para a criança é muito forte, né? Porque o seu olhar está no olhar dela, certo? Você está olhando, você está fazendo essa conexão, né? Isso é tão importante, porque é como se você, mesmo quando uma mãe, vamos dizer assim, uma mãe que vai estender a roupa e que a criança está ali do lado dela e ela me passa o pregador, olha a narrativa, me passa o prendedor, né, de roupa, a criança está olhando para ela, a mãe para ela, e a criança para a mãe, essa conexão é bastante importante. Então, e quando se senta junto para fazer exatamente isso, onde a narrativa é que a anfitriã é a palavra, essa conexão é muito importante. Esse espaço ele precisa ser criado, porque ele existia, ele existe, como diz um famoso contador de história norte-americano, Yashnik, acho que é esse o nome dele,
Ele diz que a gente precisa recuperar a escuta. A escuta ela está tendo um prejuízo no mundo barulhento, o mundo tecnológico, o mundo moderno, onde a palavra perde a vez. E essas relações também elas vão sendo meio que truncadas, né? Elas vão se desconectando. Esses laços eles vão se desamarrando, né? Então é preciso reconstruir esses espaços onde o diálogo entre a família, entre a criança, ele pode acontecer. E aí é cantando, trazendo as memórias das cantigas, né? Contando as histórias. E aí não precisa ser só narrativa de livro, só narrativa como essa que eu contei, né? Isso é uma história afetiva. O que é uma história afetiva? É a história que eu ouvi de alguém que tem um grande valor afetivo para mim. Isso é uma história afetiva. Mas as histórias de vida também devem ser contadas. As crianças e jovens devem conhecer como foi a vida de seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, sua bisavó. Eles têm que compreender essa história, conhecer essas histórias, para fazer sentido o que eles estão fazendo. Quando eu não dou subsídio, né, um amparo, vamos dizer, para eu me amparar, vamos dizer assim, para eu pensar, para eu refletir como foi a vida, como pode ser agora, como eu devo, então, construir a minha vida. Esses diálogos são bastante importantes. Muitas histórias trazem boas narrativas, né, para juntar um pouco, né, reconstruir esses caminhos, construir esses cantinhos, né, que são necessários. É simbólico, né, construir o cantinho, mas é bem importante. E aí é claro que, por exemplo, você estava falando da leitura do teu filho. Aqui na minha casa, eu tenho 2 leitores, que é a Nayara, minha neta está com 21 anos, e o Pedro, 25. Eles foram grandes leitores porque a gente lia à noite. Então, como foi que o problema deles de leitura foi meio que sendo erradicado? Nós escolhíamos o livro junto. E aí, o jogo era, eu leio uma página, Nayara outra, o Pedro outra. Não tinha erro nem acerto, era ler. Então, com o passar do tempo, era tão refinado isso, que era uma exigência você fazer a voz do personagem ou a narrativa, como teu neto falou aí, né? Tem que ler uma página de cada jeito, né? Então, isso era muito importante. Então, o personagem deu um suspiro. Então, trazer essas onomatopeias, né? Todos esses aspectos da vida do personagem era muito importante. Então, todo mundo tinha que fazer. Então, a gente leu, por exemplo, o livro Coraline, que é um filme bastante legal aí, que as crianças gostam de assistir, e tem o livro. Ler o livro Coraline foi muito legal para eles, porque eles conheceram a história antes do filme. Então, quando assistiu o filme, era uma outra situação. Nossa, mas está faltando isso, está faltando aquilo. E a leitura junto, essa leitura do coletivo, é muito importante, né? Esses processos construídos com a criança, desde pequena. Maria, muito obrigado. Aqui há 38 minutos de conversa. Nós falamos de 30 minutos, nós chegamos para 40 minutos. Eu vou colocar aqui os últimos comentários que eu recebi aqui para você tomar conhecimento e você já fazer suas considerações finais aí, Maria, na live, e também agradecendo, quiser fazer alguma palhinha a mais, fica à vontade, mas eu vou colocar para você ver aqui os comentários. A Maiara colocou aqui uns emojis, né, que eu tenho dificuldade em identificar os emojis, mas estou colocando. São Paulo, esses emojis são palmas. Mas é interessante, enquanto você vai mostrando, eu vou falando aqui, por exemplo, na sala de leitura, né? Houve um tempo que a gente brigou muito para que tivesse mais de um exemplar na sala de leitura. Por quê? Porque era importante que as crianças também tivessem aquele livro que eu tinha na minha mão. Eles queriam ver o que eu tinha, eles queriam levar o que eu li. E aí era complicado, às vezes, você ler para mais turmas e ter que emprestar o livro porque alguém tinha um desejo enorme de levar, mas a gente conseguiu, em algum momento, que outros títulos, quer dizer, outros exemplares do mesmo título fizessem parte do acervo. Um exercício que eu fiz muito com eles é colocar o livro na mão, né, dos que se habilitavam para ler, né? Quem quer ler, levanta a mão. Aí, os que se habilitavam a ler, então, a gente ia fazendo sequências de leitura, era muito legal. E, normalmente, quem leu queria levar o livro, mas quem ouviu a narrativa do seu colega, queria levar o livro também. E eu sempre contava isso um pouco para os POSLs, que eu trabalhei por
por 4 anos com um grupo de POSL, que quando uma criança pega um livro emprestado para levar para sua casa, você vai junto na mala com o livro, sua voz vai junto, os personagens que você construiu, os arquétipos todos impostados na sua voz, vão junto com a criança. Quando ele abre a página, você está materializada ali, junto com ela. E a devolução do livro é um problema, porque o livro vira, vamos dizer, começa a ter um valor afetivo para ela, né? Então, muitas vezes o livro não volta nunca mais, né? Por isso que é importante sempre renovar os acervos. Mas é muito importante isso, né? Eu gosto de falar disso, porque são memórias bonitas, né? Porque às vezes é uma revista, um artigo, você lê, o outro lê junto, faz um bem danado. Ó, eu vou fazer um desafio aqui, então fica mais, canta aí, Caindo Fulô, mas nós temos um tempo para terminar nossa live por causa da plataforma aqui, que é gratuita, então eu não posso abusar. Só para... Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá no céu, lá na terra, ô lerê, tá caindo fulô, lá no céu, lá na terra, ô lerê, tá caindo fulô. Muito legal. Maria, eu estava dizendo para você aqui que nós vamos fazer o desafio. Eu vou fazer o desafio aqui, porque a próxima, nossa, eu quero trazer aqui a Miranda, porque ela fez um trabalho muito legal com os meninos, que era o seguinte, Vera, eu tinha que levar o caderno para casa, os pais tinham que escrever alguma coisa no caderno, eu não me lembro muito bem, ela vai poder contar melhor para a gente, e depois ficava esse vai e volta, alimentando o contar história, né, o ler o livro, muito legal. Então, nós vamos encerrar, Maria, por causa do tempo aqui, está avançando, eu preciso, né, ter outra atividade para realizar mais tarde. Maria, considerações finais, muito obrigado. Palavrinhas finais, Maria, valeu. Obrigado a todos que participaram aqui, a Vilma. As considerações finais eu já fiz. Está caindo fulô na cabeça do povo. São palavras, são os cantos, as narrativas chegando. Está caindo fulô. Vamos deixar cair as flores todo sábado, às 13 horas, 13h30. Um grande abraço a todos. Valeu, Maria. Abraço. Até mais. Um grande abraço, valeu.